Né? O pior é o seguinte, é que eles, não, isso aí é desinformação. Eu digo, olha, eu já protestei 1000 vezes contra este uso da palavra desinformação. Desinformação é um termo técnico. E a desinformação é uma obra de engenharia social, uma coisa dificílima de fazer, tá certo? Foi inventada pelos soviéticos, tá certo? Agora, hoje em dia não, qualquer coisa que você não concorde, isso é desinformação. Ora, desinformação caralho, Arthur Lacerda. Né? Essa desinformação é um empreendimento técnico calculado por estrategistas para orientar decisões políticas. Não é para enganar o Zé Mané da rua, tá entendendo? Então, a desinformação tem que ser uma sequência de informações que vêm de várias fontes simultâneas, não pode ser um cara só. Ninguém pode fazer desinformação sozinho, Arthur Lacerda. Isso é uma coisa absurda, porra. Né? Então, tem que ser uma coisa planejada. Olha, você diz esse pedaço, você diz aquele outro pedaço, você diz aquele outro pedaço, e no fim a gente leva os indivíduos a tomar a decisão errada. Tá certo? Agora, alguma coisa que você não concorda, que você acha que é falso, até acha que é mentira, mas de desinformação, o que há, porra? Né? Esse é um sinal de ignorância, em primeiro lugar, coisa de caipira. Né? Por exemplo né, você vê que no Brasil existem alguns desinformantes, agentes de influência comunistas, eu não vou dar o nome por enquanto, tá certo? Cuja especialidade é afagar o ego militar e passar falsas informações para militares. Então, eles escrevem num tom nacionalista, os militares são muito sensíveis a isto, e eles ouvem qualquer coisa em defesa da pátria, o coração já começa a bater e tal, e eles, né, pátria amada, salve, salve, e engole tudo que o comunista está contando para eles. Aconteceu esta semana de novo, né? Mas toda hora está acontecendo. Então, isso é uma especialidade dentro da verdadeira técnica da desinformação. Quer dizer, o agente de influência pode ser também um desinformante, e o desinformante pode ser também um agente de influência. Em geral, muitas vezes, as funções são acumuladas. Quer dizer, o indivíduo visa... Não é que eles têm... Não sabe, a agente de influência não faz propaganda. Né? A agente de influência procura influenciar decisões de governo, gente que está no poder, você está entendendo? E a desinformação nunca pode ser, vamos dizer, um discurso comunista ostensivo, tá certo? E não é coisa popular. Em geral, são publicações técnicas ou publicações de economia, tá certo? Coisa que vai direto no público especializado. Então, por favor, não prostituam essa palavra desinformação. É a única palavra que nós temos para designar essa técnica. Se chama de mentira, de falsidade, de sacanagem, qualquer coisa, mas para com essa frescura de chamar de desinformação. E não é só Arthur Lacerda que faz isso, não. Todo mundo faz para querer... O cara, quando quer mostrar a cultura que não tem, acaba deixando o cu à mão. Então, também eu vou começar aqui lendo um artigo que eu acabo de enviar para o Diário do Comércio e que é, de certo modo, a linha mestra de todo este programa. O artigo chama-se ABC da Desinformação. Para quem zela pela sobrevivência do seu cérebro num tempo de naufrágio universal da inteligência, nada mais urgente do que compreender o que é realmente desinformação. O uso corrente da palavra como rótulo infamante para denegrir qualquer opinião adversa é garantia segura de que as verdadeiras operações de desinformação passarão despercebidas, condição necessária e quase suficiente do seu sucesso. Só há dois tipos de desinformação genuína, e cada um deles requer muito mais planejamento e execução cuidadosa do que o mero vício jornalístico de espalhar mentirinhas ideologicamente sedutoras, o que está ao alcance de qualquer Paulo Henrique Amorim, Mino Carta ou Vermelho.org. O primeiro tipo, e de longe o mais importante, é aquele que tem como alvo não o público em geral, a massa ignara, e sim os homens do poder, os que tomam decisões de grande alcance. Dificilmente uma dessas criaturas se deixa orientar pelo que sai na mídia popular. Para influenciá-las, é preciso colocar no seu entourage, ou conquistar mediante suborno, chantagem, etc., assessores técnicos que sejam da sua plena confiança. E mesmo estes têm de ser muito prudentes no manejo do fluxo de informações
que levará seus chefes a tomar as decisões erradas, favoráveis ao inimigo que controla de longe a situação. A importância dessas operações é imensurável, muito mais do que o cidadão comum pode imaginar, e ninguém foi, e é ainda, mais hábil em manejá-las do que a boa e velha KGB, atual FSB. Graças à pletora de documentos secretos revelados após a queda da União Soviética, hoje sabe-se que desde os anos 40, os agentes soviéticos moldaram a seu bel prazer algumas das principais decisões estratégicas do governo de Washington no cenário internacional, induzindo-o a trabalhar contra os interesses mais vitais da nação americana. O exemplo mais claro e didático está no livro Operation Snow, How a Soviet Mole in FDR's White House Triggered Pearl Harbor, de John Koster, editado pela Regnery em 2012. Mole, toupeira, é, no jargão do serviço de inteligência, o termo técnico que designa o agente infiltrado. A toupeira foi, no caso, Harry Dexter White, alto funcionário do Tesouro, homem de confiança de Franklin Delano Roosevelt, ele até morava na Casa Branca, e, como os documentos comprovam, agente soviético. A situação era a seguinte em 1941. O governo militarista e expansionista do Japão estava dividido entre duas correntes. Uma queria retomar a velha guerra com a Rússia, que o Japão havia dado uma surra na Rússia no começo do século. A outra queria ajudar os nazistas contra as potências ocidentais. A Rússia, sob ataque alemão desde junho daquele ano, não podia oferecer resistência eficaz aos japoneses do outro lado do território. Profundo conhecedor da língua, da cultura e da política japonesas, e colocado ademais numa posição desde a qual podia facilmente influenciar as decisões econômicas do governo Roosevelt, Harry Dexter White foi contratado pelos soviéticos para criar artificialmente um conflito entre o Japão e os Estados Unidos. A sequência de memorandos e estudos estratégicos com que ele remoldou para pior as relações econômicas entre os dois países foi uma obra de gênio, levando Roosevelt a impor às importações japonesas de petróleo limitações drásticas que, do ponto de vista americano, pareciam simplesmente razoáveis, mas que no contexto japonês e em língua japonesa soavam como verdadeiras declarações de guerra. O Japão respondeu com um ataque a Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941, não por coincidência, um dia depois que a Rússia, livre da ameaça nipônica, lançava aos alemães um contra-ataque maciço. Psicologicamente, Pearl Harbor é ainda hoje um símbolo aglutinador do patriotismo americano, veja-se o filme de grande sucesso com Ben Affleck. Mas, em termos substantivos, foi uma tremenda vitória da desinformação soviética. O outro tipo de desinformação é antes uma obra de engenharia social. Não se dirige ao governo para moldar suas decisões, mas, ao contrário, vem do governo e de seus centros de poder associados e desce para a massa popular depois que as decisões já estão tomadas e é preciso, para implementá-las, conquistar o apoio do eleitorado, mantê-lo na total ignorância do que os altos círculos estão fazendo ou ajustar sua conduta aos padrões exigidos pela nova política. Pode-se chamar esses dois tipos de micro e macro desinformação. As dificuldades são consideráveis em ambos os casos, mas de natureza bem diversa. Se o primeiro é inviável sem o máximo de sigilo e o manejo fino do fluxo de informações, o segundo requer o controle completo dos meios maiores e mais prestigiosos de difusão, podendo, no entanto, coexistir com alguma contestação menor ou marginal que estatisticamente não afete os sentimentos da massa popular. Já aí há até um cálculo de quanto de oposição se pode permitir, de modo a simular um debate democrático, mas de tal maneira que a oposição não afete essencialmente a opinião popular. No Brasil, essa condição é facílima de alcançar, pois a grande mídia foi sempre dependente de verbas governamentais e não se atreve a morder a mão que a alimenta. Foi assim que os maiores jornais e canais de TV
consentiram em ocultar a existência do Foro de São Paulo por 16 anos, até o momento em que, dominador completo da situação continental, este já podia se exibir em público sem maiores riscos. Nos Estados Unidos, a coisa teve de ser precedida por um longo e complexo processo de concentração da mídia nas mãos dos grupos globalistas, que hoje disputam com a Rússia as afeições do bloco islâmico. Quando esses grupos colocaram Barack Hussein Obama no governo para minar o poder nacional dos Estados Unidos e operar um giro de 180 graus na política externa americana, fazendo do antigo aliado de Israel o maior protetor que os radicais islâmicos já tiveram no Ocidente, a mídia já estava preparada para ocultar não somente a biografia altamente comprometedora do presidente, mas até algumas das suas executive orders, medidas provisórias que serão no Brasil, mais ambiciosas e daninhas, que entram em vigor sem que a população fique sabendo de nada. Ou seja, até hoje, aquela medida provisória, executive order, em que o Obama conferiu a si mesmo o poder para mandar prender e manter preso indefinidamente, sem processo, nem coisa nenhuma, nem direito a habeas corpus, qualquer cidadão americano, até hoje isso não foi noticiado pela grande mídia. A gente sabe pelos canais oficiais, está lá no site da presidência, está lá. Mas a mídia não fala nada. Assim como no Brasil, vocês vê aqueles famosos 2 discursos em que o Lula confessava todas as suas atividades no Foro de São Paulo, inclusive a intervenção direta na política interna de outros países, até hoje está lá no site oficial da presidência. Tá certo? E não sai nada na mídia. O que está no site da presidência, quem que vai ler? Bom, só pesquisadores ou pessoas altissimamente interessadas. Digamos, no Brasil, eu acho que essas pessoas não passam de 3 mil. Umas 3 mil, 4 mil pessoas leram esses discursos no site da presidência e a nação continua não sabendo. De modo que, se a notícia não é divulgada, não existem reações políticas. Aquilo não entra na história política, fica politicamente neutralizado, embora esteja lá o registro oficial e ninguém possa desmentir. Quer dizer, o fato da notícia estar provada não quer dizer alguma coisa cientificamente, tá certo? Mas não quer dizer nada politicamente ou publicitariamente. Já dizia o famoso jornalista Gondim da Fonseca, quer dizer, o jornal ganha pela notícia que não sai. Ele dizia isso com experiência. Então, hoje em dia, isso está mais comprovado do que nunca. Só que antigamente, vamos dizer, uma ou outra notícia que era suprimida era, em geral, vamos dizer, por um suborno. Já chegava lá um político, dava um dinheiro para o diretor do jornal, e dizia, não publica isso, o cara não publicava. Ou então havia, vamos dizer, a censura oficial ostensiva, como houve no tempo da ditadura militar. Mas hoje não é nenhuma coisa nem outra. Hoje é um controle total e sistemático da mídia inteira, da grande mídia inteira. É um fenômeno como nunca houve no mundo, de modo que a grande mídia, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, se tornou um negócio uniforme. E a uniformidade, evidentemente, cria uma impressão de consenso. É aquele negócio, não é possível que todos estejam mentindo ao mesmo tempo. Sim, o fato é justo, a coisa é feita assim, justamente porque é inverossímil. Tá certo? Então cria uma situação, mas é verdadeiramente alucinatória, onde ninguém está sabendo de coisa nenhuma, onde toda a conduta política das massas é baseada, vamos dizer, numa falsificação, num teatro, tá certo? De modo que se criaram as condições para a engenharia social total. Então, é a famosa ditadura científica de que falava o Aldous Huxley no Admirável Mundo Novo, onde você não tem que impor, vamos dizer, a autoridade do governo pela força, porque toda a conduta política das multidões já está pré-programada e o pessoal segue aquilo com uma fidelidade extraordinária. Às vezes não só com fidelidade, mas com entusiasmo. Eles acreditam realmente nisso. Aqui nos Estados Unidos, o entusiasmo pela figura do Sr. Obama público. Eu queria recomendar a vocês um livro, que é o do general Jan Mihai Pacepa. Pacepa era o chefe do serviço secreto da Romênia no tempo do Ceausescu, no tempo do comunismo. E
ele foi o oficial de mais alta patente que fugiu do bloco soviético para o Ocidente. Ele vive até hoje sob regime de proteção de testemunha. Ninguém sabe onde ele está, não tem fotografia dele, o homem está completamente sumido. E publicou este livro que se chama Disinformation, onde tem vários episódios de ações da KGB no Ocidente, cada um mais impressionante que o outro, né? Vamos dizer, um dos mais bonitos foi o depoimento que na década de 70 um então soldado recém-regressado do Vietnã, chamado John Kerry, fez no Congresso americano, dizendo que ele tinha presenciado os soldados americanos, né, destruírem vilas inteiras de civis, matando mulheres, crianças, velhinhos, etc. Ele descreveu uma coisa horrorosa, horrorosa. E ali no Mihai Pachepa aparece o seguinte: primeiro, o John Kerry nunca esteve nesses lugares. Segundo, essas coisas não aconteceram, foram inteiramente uma montagem da KGB. Isso quer dizer, a KGB pegou esse John Kerry, passou tudo aquilo para ele e deve ter pago para o desgraçado aparecer no Congresso. Depois o cara foi candidato a presidente, foi secretário de Estado, né? Então tem essa e outras histórias extraordinárias. Uma delas é do filme do Oliver Stone, sobre a morte do Kennedy, que também foi uma história inventada pela KGB e passada para o Oliver Stone. Tá certo? Então tudo isso aí de primeira mão. O cara diz, bom, como é que você sabe que foi isso? Porque fui eu que fiz, porra. Vendendo, passando para outro, não fomos lá aqui, mandando falar, tô ferrado, acabou o emprego. Então toda a mídia brasileira é um órgão de desinformação esquerdista, não de propaganda esquerdista, presta atenção. De propaganda esquerdista são, vamos dizer, os blogs, tipo vermelho.org, né, coisa desse tipo aí. Mas os grandes veículos são de desinformação, que é a informação que interessa aos comunistas, veiculada por um órgão que aparentemente não é comunista. E que, portanto, tem uma certa confiabilidade nos meios não comunistas. Então, quer dizer, eles ficam criticando de fora, né? De dentro, que passa uma credibilidade maior. Claro, claro. Vamos dizer, ainda a mídia alternativa desce o cacete na grande mídia para se fazer de independente. Mas ela tem que fazer isso por quê? Porque se a grande mídia pega a fama de ser pró-comunista, ela não serve mais como veículo de desinformação, só serve como veículo de propaganda. E a desinformação é muito mais importante do que a propaganda. Desinformação não é fazer propaganda comunista. Desinformação é passar certas informações trabalhadas para influenciar decisões de governo. É uma coisa muito mais sutil, é uma obra de engenharia a desinformação. Leia o livro do general Ion Mihai Pachepa, que se chama Disinformation, que é um livro que saiu esse ano, que é o cara que era o chefe do serviço secreto romeno. Por exemplo, deixa eu explicar como é que funciona o negócio de desinformação. O pessoal confunde desinformação com falsa informação. Falsa informação é, por exemplo, se um jornal em Moscou publica uma mentira contra o governo americano. Isso é falsa informação. A falsa informação é facilmente desmentida, porque vem de alguém que é notoriamente inimigo, notoriamente hostil. Uhum. A desinformação só começa quando você divulga a fonte, divulga a falsa notícia, por um canal que é confiável para a vítima. Por exemplo, se você conseguir publicar a mesma coisa no New York Times ou na CNN, aí virou desinformação. Vou te dar um exemplo concreto, real, um caso real. Você lembra a história do Papa de Hitler, né? Essa história apareceu pela primeira vez na Rádio Moscou em junho de 1945. Então, acusando o Papa Pio XII de ser um colaborador de Hitler, quando na realidade o Papa Pio XII era o único governante do mundo que havia protegido os judeus durante a guerra. Uhum. Aquilo saiu na Rádio Moscou, ninguém ligou, foi desmascarado imediatamente, e imediatamente várias organizações judaicas avançaram para defender o Papa. O Albert Einstein fez declarações a favor do Papa, o rabino-chefe de Roma se converteu ao catolicismo e adotou o nome de Eugênio em homenagem ao Papa, e aquilo passou. Passados 30 anos, a mesma difamação, a mesma calúnia veio através da peça de um autor da Alemanha Ocidental,
Rolf Hochschild. A peça se chamava O Vigário. E logo depois veio através desse livro do John Cornwell, que chama O Papa de Hitler. Então são fontes ocidentais. Aí a coisa virou uma onda mundial. Para você ver a diferença de poder entre a falsa informação e a desinformação. Uma vez que você compreendeu este conceito, você entenderá que, bom, existe uma série de... O pessoal confunde muito falsa informação com desinformação, mas quando tem alguma ideia já do que é desinformação, faz uma segunda confusão pior, que é achar que a desinformação é uma arma usualmente empregada pelos dois lados. Então, assim, os comunistas faziam desinformação contra os Estados Unidos faziam desinformação contra os comunistas. Isso é impossível, porque a desinformação supõe a sua capacidade de você colocar os seus agentes nos postos de confiança do inimigo. Portanto, por exemplo, os órgãos de mídia e assim por diante. Ora, na União Soviética, todos os órgãos de mídia eram controlados pelo governo. Então, nenhum deles publicaria nem meia linha contra o governo. Ao passo que nos Estados Unidos e no Ocidente, você criticar o seu próprio governo é considerado até uma coisa meritória. Então, quer dizer, desinformação é um instrumento que foi usado exclusivamente pelos comunistas. Nunca ao contrário. Desinformação é, vamos dizer, a arma principal dos comunistas desde a década de 30, pelo menos. E continua usando a mesma coisa. Ora, uma das técnicas de desinformação é exatamente você criar um falso conflito. Como, por exemplo, durante o tempo da ditadura, se você investigar quem dominava os jornais, quem dominava os órgãos de mídia, era tudo gente de esquerda. E, ao mesmo tempo, o pessoal da esquerda também fazia a chamada imprensa nanica, dizendo aqui nós vamos publicar o que a mídia imperialista não publica. Então, eles dominavam os dois lados. Este caso que você está falando, do show business, é a mesma coisa. Quer dizer, você domina o sistema e você domina a oposição ao sistema. Então, é claro que o problema não é nem o sistema e nem a oposição ao sistema. O problema é que tudo está articulado a serviço de um movimento político que está agindo de uma maneira sorrateira, tá certo? E com finalidades que não são declaradas, não são abertas. Tá certo? Então, é uma empulhação gigantesca. E essa empulhação, ela é crônica, ela é estrutural. Ela já se impregnou na cultura do Ocidente e o pessoal se acostumou com isso. Eu vou lhe dar um exemplo. Isso é verdade. Quando teve a guerra do Iraque, o pessoal publicou que os americanos haviam bombardeado o museu de Bagdá e destruído milhares de obras de arte preciosíssimas. Isso saiu no New York Times, saiu na CNN, saiu na imprensa ocidental inteira. Quando terminou a guerra, viu-se que não tinha acontecido absolutamente nada disso, que ao contrário, os americanos haviam preservado todas as obras, nada se tinha perdido. Só que daí isso sai num desmentido de 10 linhas, depois da coisa ter virado um escândalo mundial. Então, quer dizer, desinformação é você usar a fonte de confiança do seu inimigo para divulgar algo contra ele. Nem só através de imprensa. Existem dois tipos, dois níveis de desinformação. O primeiro é esse de imprensa, de mídia, né? Mídia, show business, cinema, etc, etc. O segundo é aquela que atua em nível de governo. Então você não vai colocar desinformação num jornal, você vai colocar num relatório técnico, num parecer do diplomata, de modo a influenciar diretamente o governante sem passar pela opinião pública. O exemplo mais característico é quando a Rússia estava em dificuldades, invadida ali pelas tropas alemãs, e precisava urgentemente de um descanso. E esse descanso foi obtido da seguinte maneira. Havia um assessor do Franklin Roosevelt, que era o homem de confiança do Roosevelt, o guru do Roosevelt, tão de confiança que morava na própria Casa Branca, e que era um sujeito pago pela KGB. E esse sujeito foi alimentando o Roosevelt com falsas informações e passando as falsas informações para o próprio governo japonês, que ele falava japonês de trás para dentro, de modo a criar uma situação de hostilidade entre os Estados Unidos e o Japão, o que acabou resultando no bombardeio de Pearl Harbor e na entrada dos americanos na guerra. Que para a cortina de fumaça com a política com os russos, né? Exatamente, quer dizer, estava salvando os russos. Daí para dentro, você vê, os Estados Unidos passaram a ajudar a Rússia muito mais do que ajudavam os outros aliados, muito mais do que ajudava a própria Inglaterra. Eles concederam ao governo russo vantagens que eles não concediam às próprias forças armadas americanas. Porque esse fulano que se chama Harry Dexter White, ele convenceu o Roosevelt de que o essencial era defender a Rússia. Isso aconteceu, quer dizer, o caso de Pearl Harbor foi inteiramente fabricado.
Quer dizer, hoje em dia conhece essas coisas, porque agora abriu os arquivos de Moscou, durante um tempo ficaram abertos, apareceram milhões de documentos, então hoje a gente conhece a história desse período, mas conhece 50 anos depois. Tá certo? Então, essas operações, no instante que elas estão acontecendo, só quem entende isso é o especialista, o estudioso, o cara que está por dentro da coisa. Para o público em geral, isso parece tão rebuscado que parece inverossímil. Então eles vão dizer, é teoria da conspiração, etc, etc. Bom, se você quiser tirar dúvida, você espera apenas 50 anos, e aí você saberá tudo.